mostrar para vocês aí. Dá uma passadinha lá no nosso estande. Amém. Bom dia, igreja. Pai seja convosco. Bem, hoje eu trouxe até meu lencinho e me perdoem se eu chorar um pouco, mas hoje o Senhor me pegou de surpresa e me fez visitar um tempo da minha vida que acho que há anos eu não visitava com tanta intensidade. Mas esse choro, ele veio porque por contemplar a bondade e o cuidado de Deus. Então, hoje eu trouxe, inclusive, algumas fotos de um período da minha vida que eu passei e que eu guardei essas fotos para um outro momento. Mas hoje o Senhor falou ao meu coração de maneira a compartilhar. Ontem o pastor Márcio me convidou para dar a palavra hoje, e essa semana foi uma semana muito difícil para mim, fisicamente. Eu estava me sentindo muito debilitada, estava com dor de cabeça, não estava bem, e a princípio eu disse para ele que eu acho que eu não conseguiria. Mas então o Senhor falou ao meu coração e eu disse, eu vou levar essa palavra. E o Senhor me trouxe um tema de uma palavra que uma vez eu ministrei na célula, mas agora de uma forma diferente. E o tema da nossa palavra de hoje será: não despreze os pequenos começos. Então, essa madrugada, antes orei, fui dormir e tudo, e 5 horas da manhã eu acordei. E quando eu fui ao banheiro, eu senti o meu pé doendo muito. Eu estava com muitas dores nos pés, e isso tem a ver com o que eu vou compartilhar com vocês hoje. E nesse momento que eu falei, caramba, não amanheci bem. Eu ouvi mais uma vez o Senhor me falando, não despreze os pequenos começos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o lugar da onde o Senhor me tirou e sobre o que Ele tem feito na minha vida, mas eu também quero declarar sobre o que eu sei que Ele ainda vai fazer. Abram suas Bíblias no livro de Reis, 1 Reis, e nós vamos ler o capítulo 17, versículo 1. Depois nós vamos para o capítulo 18, e nós vamos ler primeiro 18, capítulo 1, versículo 1 também. 17, versículo 1, 18, versículo 1, primeiramente. Onde você está, eu gostaria que você fechasse seus olhos, se colocasse na presença de Deus, porque eu sei que Ele quer falar corações nessa manhã. E eu sei que talvez a batalha que você esteja enfrentando seja muito diferente da minha batalha, da minha trajetória. Mas, com certeza, dentro da sua vida, Ele vai dizer aonde Ele quer transformar. Pai, nesse momento eu te apresento a minha vida, eu te apresento o meu coração e eu te agradeço. Eu te agradeço por poder contemplar a tua bondade, a tua fidelidade. Eu te agradeço por poder contemplar o teu cuidado, Senhor, e a tua poderosa mão, cuidando da minha família, cuidando da minha vida e me direcionando em todo o tempo. Eu te agradeço por cada irmão aqui presente, que o Senhor trouxe nesse momento para escutar a tua palavra, Senhor, e para que também seja edificado, Senhor, por meio do meu testemunho. Que o Senhor possa levantar mais servos aqui, que se encorajem, Senhor, à exposição, para poder falar do teu amor e de tudo quanto o Senhor tem feito, Pai. Libera milagres, traz transformação, Senhor, traz um renovo na nossa fé e nos aviva diariamente para que possamos falar do teu amor e que tudo seja em todos os dias para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 está escrito: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Agora eu quero que você passe para o capítulo 18, versículo 1. Muito tempo depois, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vá apresentar-se a Acabe,
porque farei cair chuva sobre a terra. Agora nós vamos ler ainda no capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 41 a 45. Elias ora para que chova. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. Hoje eu queria falar para vocês do tempo de seca na minha vida e na tua vida. Quando eu me converti, eu tinha 19 anos. E naquela época tudo pareciam flores. Então, para mim, até o evangelho, ainda que eu lesse o contrário, parecia de flores, porque eu não tinha enfrentado grandes tribulações. Eu diria que na minha casinha de boneca, que era na casa dos meus pais, onde eu tinha tido a oportunidade de ser criada com muito amor. Eu passei batalhas quando os meus pais se separaram, sim, mas, ao mesmo tempo, nunca tinha me faltado nada, e principalmente a saúde. Então, eu casei quando eu tinha 23 anos, e a primeira batalha que eu enfrentei foi durante a minha primeira gestação. Eu já falei sobre isso aqui. O Alex está aí, amor, com você? Ficou? Foi lá para trás. O Alex, meu primeiro filho, olha, meu amorzinho, vem sentar aqui, amorzão. Eu pedi para ele ficar hoje, porque eu trouxe uma foto de um momento que ele era muito bebê, e eu acho que ele não lembra. O Alexis, vem cá. Essa é a minha primeira bênção, minha primeira herança do Senhor. E essa história tem a ver com quando ele era muito pequenininho ainda. O Alexis era gêmeo, e eu tinha orado, por uma gestação gemelar por muito tempo, porque eu tinha esse sonho. Porque, não sei, eu tinha esse sonho. E a gente ora, e pede para Deus aquilo que a gente quer. E eu lembro que eu mal pude acreditar naquela primeira ultrassom, porque eu vi ali 2 bebês vivos, eu vi a frequência cardíaca de 2 bebês. Então, eu comecei a fazer o enxoval dos 2. E perto da nossa consagração para sermos pastores, logo depois, eu ouvi a voz do Senhor me perguntando se eu não tivesse, se Ele não me desse aquilo que eu mais queria, se eu ainda o amaria da mesma forma. E eu já sabia o que tinha acontecido. Então, meu outro bebê não evoluiu. E foi uma gestação muito difícil. Mas, quando o Alexis nasceu, eu também fui curada de muitos medos. Eu fui curada de muitas situações que eu havia passado na gestação. E aquele primeiro ano foi um ano, para mim, de festa. Porque, qual é a mãe, que não curte cada dia do seu filho? E, então, teve o primeiro aninho do Alexis, e nesse dia eu fiz uma festinha para ele. E, ao final da festa, eu tinha comprado um salto bem grande, e ao final da festa, eu, pela madrugada, senti os meus pés doendo muito, e eu não sabia o que era, mas passou um tempinho e parou. Isso era o mês de maio. Quando chegou o mês de setembro, nós iríamos fazer uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem que foi muito especial, porque estava a minha sogra, minha mãe, e foi a primeira vez que a gente viajou todos juntos. Só que, nos dias que antecederam aquela viagem, algo diferente aconteceu com o meu corpo. Amor, coloca primeiro as fotos das placas, por favor. Uma foto. Porque quando eu chegava diante do espelho, os meus pés inchavam e eu não conseguia tocar direito no chão. E eu tinha placas, acho que vocês estão vendo aqui, essa é uma foto da minha perna. E eu tinha angioedemas espalhados pelo corpo.
E isso me trazia dor, isso me trazia sensação de febre, isso me trazia coceira, dependendo do lugar que meu corpo tinha virado um papel do nada e eu estava tentando aprender a lidar com aquela nova situação que eu não sabia o que era. Então, enquanto aquela viagem não chegava, eu fui ao primeiro médico, fui ao segundo, mas ninguém sabia o que eu tinha e ninguém, naquele momento, sabia como resolver. Então, chegou o dia e nós fomos para a viagem e lá eu passei na farmácia e comprei todos os remédios que parecessem tipo um gelol nosso. E eu me passava aquilo, passava nos pés, passava onde tinha, porque eu precisava aliviar, porque eu precisava só que aquela viagem fosse concluída. Só que quanto mais eu andava, mais eu me sentia debilitada. Então, quando passou a primeira fase da viagem, que nós estávamos fazendo um cruzeiro, e aquela parte foi mais fácil, porque ficava muito tempo no navio, não precisava andar muito, eu falei, bom, matei, né, a primeira. Mas quando nós chegamos para fazer a parte dos parques da Disney, quando estava no parque, assim, eu digo assim que a nossa vida ela tem muitas batalhas, então eu digo que eu sou um pouco infantil, porque eu amo ir para a Disney. As pessoas gostam de viajar para outros lugares, graças a Deus tive essa oportunidade, mas é um lugar que me leva muito para a minha infância e para onde eu achava que não pudesse ter sofrimento. Mas então, enquanto estávamos em um dos parques, foi a primeira vez que eu fiquei sem andar. E eu lembro que naquele dia, aquele parque era grande, eu sentia muita dor. Quanto mais eu andava, mais eu sentia dor, até que chegou um momento onde iam ter fogos. E eu sentei no chão para assistir aqueles fogos. E quando eles acabaram, o Sharoni olhou para mim e falou, vamos. E eu falei, não tem como ir. Não tenho. E ele falou, como? Eu falei, eu não tenho. E foi a primeira vez que eu me senti impotente. Eu não podia andar mais naquele momento. Eu não podia mais tocar meus pés no chão. Eu estava em outro país, não tinha... Os médicos daqui ainda não tinham descoberto, eu não sabia o que eu poderia tomar, eu só sabia que eu não podia andar e que eu sentia uma dor enorme. E eu lembro que, nessa hora, o Alexandre, com muita leveza, tentando me deixar bem, né, pegou uma cadeira de rodas e me colocou nela, e ele disse para mim, vamos tirar uma foto na frente do castelo. Eu acho que ele queria tornar aquela situação um pouco mais leve, né? Mas eu não consegui reagir, porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. Então, eu falei, não brinca com isso, porque isso é coisa séria, vamos embora. E fui para casa e assim fomos levando. Então, eu precisei visitar vários médicos no meu retorno, até que a minha reumatologista chegou comigo e falou assim, nós já testamos corticoide, eu já tomava corticoide há meses, eu já tinha engordado quase 10 quilos, meu cabelo já estava caindo, coisas já estavam acontecendo no meu corpo. E ela falou, vou precisar te mandar para São Paulo. E ela pediu um laudo para um médico daqui que também não sabia o que eu tinha, e eu vou te mandar para um médico que ele conhece todas as ites que existem. Então, ele vai resolver nosso problema. E eu peguei um avião e fomos para São Paulo. E quando eu cheguei naquele médico, eu cheguei como se ele fosse a minha esperança. Mas quando eu cheguei naquele lugar, fiquei na fila, era um lugar muito bonito, a gente juntou recursos, era um lugar que até helicóptero chegava para autoridades serem atendidas. Eu fiquei até assustada, não estava acostumada com esse tipo de coisa, diferente daqui de Belém. Mas quando eu deitei naquela maca, que o médico olhou pacientemente, olhou para mim e falou assim, você está ansiosa? E eu falei, não, eu já descansei no Senhor. E ele falou, porque até eu estou, porque eu não sei o que você tem. Então, naquela hora, eu fiquei ansiosa. Naquela hora, eu falei, caramba, Deus. E ele falou, mas eu conheço uma pessoa que vai te dizer o que você tem. E ele me encaminhou para mais uma médica, que, enfim, olhou para mim e falou, eu sei o que você tem. Você tem uma doença autoimune, você tem urticária crônica. E depois eu descobri que a minha urticária ela tinha 3 tipos, porque eu tinha urticária de pressão tardia, urticária espontânea e urticária de dermografismo. E por isso que ela tinha me transformado num papel. Por isso que eu não podia fazer mais nada, eu não podia carregar uma bolsa, eu tinha urticária, eu não podia fazer nada, que eu ficava impossibilitada na cama. Então, nós avançamos para outros tratamentos e eu queria que o meu amor colocasse as outras fotos que eu coloquei, para vocês entenderem um pouquinho. Olha.
tudo. Se o meu filho era pequeno, se ele batesse com a cabeça nos meus lábios, se eu coçasse os olhos, se eu chorasse, eu não podia chorar. Então, hoje, chorar aqui é uma liberdade, para vocês entenderem. Pode passar, amor. Eu tinha pelo corpo, tinha os caras em todos os lugares. E põe a minha foto com o Alexis também, amor. Essa é uma foto minha com meu bebê. Em um tempo onde pensar em ir ao shopping era um tempo muito difícil, porque meu casamento era novo, meu bebê era pequeno. Crianças têm necessidades, gostam de brincar, gostam de passear, gostam de ir para a piscina. E quando falavam piscina, já me doía tudo, porque eu só pensava que eu ia ficar exposta, porque meu corpo estava daquele jeito que vocês viram, e eu não conseguia fazer nada disso, simplesmente. E glória a Deus pela vida do meu esposo, que foi, assim, o melhor pai do mundo, como ele é, e ele fazia tudo isso com o Alexis, para eu não sentir que eu não podia fazer, e para eu me sentir um pouco melhor, e para o Alexis poder se divertir o tempo todo. E a questão que eu quero falar com vocês sobre tudo isso, e sobre esse caminho do deserto que nós enfrentamos, ela está relacionada a lições que eu aprendi e que eu queria dividir com você hoje. Eu não sei qual é a sua batalha, essa foi a minha. E um dia eu me vi em uma cadeira de rodas, eu me vi impotente. E essa noite, essa madrugada, enquanto eu acordei e senti dor nos meus pés, o Senhor olhava para mim e dizia assim: não despreze os pequenos começos. Isso é sobre a palavra que nós acabamos de ler. Uma pequena nuvem, de um tamanho da mão de um homem, ela é o sinal da abundante chuva de Deus. Eu tinha guardado fotos para o momento em que eu pudesse chegar aqui e dizer: eu não tenho nada, eu estou curada. Mas hoje eu acordei ainda com urticárias, mas eu não acordei desse jeito. Então eu consigo ver a bondade e a fidelidade do meu Deus. E eu sei que um pouco mais eu vou poder chegar aqui para dizer para vocês que eu não tenho mais nada, porque o que Ele fez é o início de tudo, do processo que Ele vai fazer na minha vida. E uma das lições que eu aprendi com tudo isso é que nós precisamos... Calma aí, desculpa. É que o pessimismo nos cega para valorizarmos o agir de Deus. Abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Coloque aí, amorzinho, por favor. Em Isaías 43, 19 está escrito: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios, eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Desculpem, gente, mas já tem um tempo que eu não olhava a minha vida dessa forma, justamente porque a gente não deve viver do passado, a gente não deve viver dos tempos difíceis, mas visitar o passado nos faz enxergar a glória de Deus. Então, hoje, eu muito chorei, porque eu consegui, de uma forma palpável, entender o quanto Deus esteve ao meu lado e cuidou da minha vida em todos os momentos. E a primeira lição que eu aprendi foi justamente sobre o pessimismo, porque quando nós estamos enfrentando situações difíceis, nós temos a tendência de deixar que aquilo nos defina. Eu enfrentava um momento onde eu estava descobrindo uma doença autoimune, mas eu não era uma doença autoimune, não era aquilo que me definia. Só que o pessimismo faz com que nós tenhamos a tendência de inverter. Então, aquela dor era tão grande que em todo lugar que eu sentava, eu queria justificar para as pessoas por que o meu corpo estava daquela forma, por que eu não conseguia andar direito, porque as minhas mãos estavam inchadas, porque o meu rosto estava deformado. E por muito tempo eu deixava que a minha vida
girasse em torno do sofrimento que eu estava vivendo, quando eu precisava enxergar, olhar ao redor e ver o cuidado que o meu marido, que a minha família, que o próprio Alex, quando as pessoas diziam assim, vai para a piscina, alguma coisa, ele já dizia, mamãe não pode, a mamãe está urticária. E naquela época ele assistia a Peppa Pig e a Peppa tem urticária também, por coincidência, então ele conseguiu entender mais rápido o que acontecia comigo, mesmo sendo muito pequeno. Até que o Senhor começou a me encorajar, a me levar para um outro tempo, onde eu entendi que eu não poderia deixar que uma doença me definisse. Eu não poderia viver uma doença 24 horas, porque a palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas é que mesmo no deserto, Ele está abrindo um caminho. E quando a gente lê essa palavra em Isaías, ele diz assim, eis que abrirei um caminho no deserto, ele diz, eis que estou fazendo uma coisa nova, ela está acontecendo. Vocês não estão vendo? Então Deus está falando exatamente daquele momento onde Ele já começou a transformar a tua vida, onde Ele já começou a te dar a resposta que você está pedindo. Você ora pela sua família, você ora pelos seus pais, filhos, irmãos, a gente ora por todo mundo, e quando a pessoa começa a entrar no caminho, quando a pessoa começa a ser tocada por Deus, só porque ela ainda não é como nós gostaríamos, a gente despreza o que Ele já fez. Então, nesse momento, Ele nos sacode para dizer assim, tu não está vendo que eu já comecei? Só que o processo não é de um dia para o outro, entendeu? Você não percebe o que eu estou fazendo? Não despreze os pequenos começos, não despreze a construção de Deus, não despreze tudo que Ele tem para fazer por você. E a segunda lição que eu aprendi é que nada começa grande. É uma transformação gradativa. Coloque Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, por favor. Está colocando? Estou pegando. Esse versículo vai explicar que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por quê? Porque no início eu tenho um projeto e no final eu tenho uma obra. No início eu tenho uma doença, mas no final eu tenho um testemunho. No início eu quero realizar um sonho, mas no final eu tenho um sonho realizado para eu testemunhar. E nós precisamos entender que a nossa vida ela é feita de batalhas. Se eu não enfrentar batalhas, eu não recebo vitórias. Se eu não enfrentar batalhas, eu não conheço o poder do meu Deus. Eu digo que essa semana eu estava conversando com uma amiga, porque depois que eu conversei com essa primeira médica, ela me explicou o que eu tinha, eu obviamente quis constatar se aquilo era verdade. Então eu fui para casa, eu joguei o nome daquela doença, era urticária crônica, na internet, e tinha um blog de várias mulheres pirentas que nem eu. E aquilo me fez sentir viva. Meu Deus, que legal olhar todo mundo pirento. Eu sei que, desculpa, não é o melhor a dizer. Só que é diferente o médico te falar o que você tem e você conversar com outra pessoa que tem o que você tem. É diferente outra pessoa olhar para ti e falar, eu também me coço o dia inteiro, eu também fico toda torta o dia inteiro. Eu até brinco com o meu médico, que eu digo para ele que ele teria que colocar lá no consultório dele um quadro da Fiona, que ela é a princesa que nos representa, entendeu? Porque um dia a gente acorda desse jeito, mas no outro acorda daquele que eu mostrei para vocês. E nesse blog eu fiz amizades. Eu tenho uma amiga, na verdade hoje eu tenho uma amiga, né, que é a Dalila, que ela me ligou essa semana porque a urticária dela tinha dormido por uns anos e voltou, né, e ela se desesperou com isso, né. E ela falou para mim assim que ela se sentia muito confortável de falar comigo porque ela me sentia muito forte. Ela dizia, essa doença me desestabiliza. E você consegue lidar com isso de uma forma tão leve que me traz leveza também. E não é que eu consiga lidar com isso de uma forma tão leve. É que eu tive que aprender que eu fui chamada para trabalhar com pessoas doentes. Por quê? Porque o Senhor veio para os enfermos. E se nós não estivéssemos doentes, nós não precisaríamos de Jesus. Mas quem melhor para cuidar de alguém que está doente do que alguém que também ficou doente? Por quê? Porque estar doente, ter uma condição por tanto tempo, me ensinou sobre a perseverança. Me ensinou que eu vou cuidar de uma pessoa que pode demorar
anos para ficar bem, que eu vou cuidar de pessoas que podem demorar anos para serem completamente libertas. E isso produziu em mim essa perseverança, isso produziu em mim toda essa paciência que eu preciso ter para cuidar de pessoas, e despertou um novo olhar em mim. Então, em todas as tribulações, em tudo que você pode estar enfrentando na sua vida, você precisa enxergar a mão de Deus e entender que olhar Ele quer transformar em você, que escamas Ele quer tirar dos teus olhos, porque depois que eu entendi o que era dor, eu aprendi a olhar para pessoas que tinham dor com olhos diferentes, eu aprendi a olhar pessoas que estão chorando e liberar abraços de forma diferente. Eu deixei de ser indiferente a muitas situações, e isso faz parte também do que Deus precisa fazer na minha vida e na tua, porque se a gente chegar aqui na igreja para que tudo gire ao nosso redor, o negócio não vai dar certo. A gente foi chamado para servir. Então, aquilo que me cura é a cura que eu preciso levar para outras pessoas. Ontem nós estávamos aqui numa conferência, e enquanto o pastor falava um pouco sobre cadeiras de rodas, falava um pouco sobre a filha dele, sobre a situação daquela família, eu entendia que aquilo também o tornou mais sensível, o fez enxergar outras pessoas. Igualmente, quando eu precisei sentar em uma cadeira de rodas, aquilo me fez enxergar o mundo de forma diferente, porque muitas pessoas olham para pessoas que de repente têm recursos financeiros e elas pensam que aquilo resolve tudo. Uma pessoa que tem recursos financeiros e não tem saúde, não consegue resolver nada, mas uma pessoa que não tem recursos financeiros, mas tem saúde, consegue resolver bem mais coisas, e com Jesus mais coisas ainda. E a terceira lição que eu gostaria de dividir com vocês no meio dessa tempestade é que nós precisamos depositar a esperança na pessoa certa, e nós precisamos ter paciência. Se você voltar para o texto que nós acabamos de ler, o profeta Elias, ele chega com o rei Acabe, e ele diz que enquanto ele não liberasse outra palavra, não haveria chuva por anos. Então foram anos de sequidão. E quando a gente vai para o capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia vai falar o quê? Que depois de 3 anos, no terceiro ano daquela seca, vem a palavra do Senhor, e é a palavra onde o Senhor diz o quê? Eu vou fazer chover. O profeta Elias, ele pega aquela palavra e ele recebe no coração dele, porque ele depositou a confiança na pessoa certa. Ele sabe quem é o Deus a quem ele serve. Eu sei quem é o Deus a quem eu sirvo. Se eu não soubesse, eu não estava aqui testemunhando para ninguém e dizendo que eu vou ficar curada. Eu estou aqui para dizer para você que eu estou no meio de um processo, para te encorajar a continuar forte no meio do teu processo, e para te dizer que em algum momento eu vou retornar aqui para dizer que Deus já concluiu esse processo. E eu sei que isso vai te levantar e vai te encorajar para entender que Ele também vai concluir o processo dele na tua vida. Então, a partir daquele momento, o que acontece? O profeta Elias pega, ele desce, ele leva o servo dele e ele fala, vai lá, vê se tu enxerga alguma coisa. E ele vai e fala assim, não tem nada. Então ele fala, vai de novo. E ele foi o quê? 7 vezes. Ele sabia que ia acontecer. Ele ia primeiro e não tinha acontecido. Ele ia segundo e não tinha acontecido. Só que o problema é que a gente quer tudo para ontem. Entendeu? Mas o Senhor fala o quê? Paciência. Ele está trabalhando. Paciência, você está sendo transformado. Paciência, porque com certeza você já amadureceu ao ponto que, se você olhar para o dia que a tua tribulação, que a tua batalha começou, você vai enxergar que você já não é o mesmo, e que você já não tomaria as mesmas atitudes, e que você não conhecia o Senhor da forma que você conhece. E a palavra fala o quê? Que ele ia e voltava, até que na 7ª vez ele não pegou chuvisco, ele não viu uma nuvem grande, mas ele viu algo diferente do que ele via há anos. Ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E quando ele volta e dá esse recado, o que o profeta fala? Então, prepara, porque vai vir o temporal. Prepara, porque chegou o tempo de Deus. Você não precisa ver grandes coisas
para acreditar que o tempo de Deus está chegando na tua vida. Uma pequena e única palavra, uma pequena e única resposta a respeito daquilo que você está enfrentando, já é o suficiente para você entender no teu coração que o teu Deus já começou o projeto que Ele vai terminar na tua vida. Para mim, o fato de me enxergar hoje, conversando com vocês dessa forma, e me olhar ali numa cadeira de roda anos atrás, é o suficiente para eu dizer para vocês que vai chover. É o suficiente para eu dizer na sua vida que sim, eu vou ficar curado em nome de Jesus. E é o suficiente para eu te encorajar a permanecer firme e te dizer que essa chuva não está restrita à minha vida. Ele também vai realizar os sonhos dele na tua vida. E eu quero concluir essa palavra dizendo que nós precisamos desviar os olhos da adversidade para valorizar o que Deus já fez. Gente, receber um sim é muito bom. Receber uma vitória é muito bom. Ter saúde todos os dias é muito bom. Mas, de experiência própria, eu digo para você que a gente aprende muito mais no meio das batalhas. E que uma vitória conquistada depois de anos de choro, depois de portas fechadas, depois de tantas tentativas, depois de tantas paciências, ela tem um sabor muito mais diferente, porque ela te faz enxergar o cuidado e o amor de Deus em todo o tempo. E eu gostaria que você abrisse nesse momento a sua Bíblia no Salmo 40, e eu quero ler dos versículos 1 a 3 para finalizar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu quero te dizer que tudo aquilo que acontece na minha vida e na tua vida é para a honra e glória do Senhor. Gerar testemunho dói. E um dia eu li isso num lugar e eu me identifiquei completamente, porque precisei enfrentar muitas batalhas. Eu sei que com você não é diferente. Você com certeza também enfrentou e continua enfrentando muitas batalhas. Mas a palavra diz que nosso Deus é o Pai de toda consolação e que Ele nos consola para que nós possamos consolar por meio da consolação que também recebemos. A cura que eu recebo do Senhor, ela gera um testemunho para avivar a fé de outra pessoa que está do meu lado. A bênção que o Senhor me entrega, o milagre que Ele libera sobre a minha vida, é capaz de enxugar a lágrima de outra pessoa. O abraço que eu dou para uma pessoa porque ele me tornou sensível a certas coisas, ele é capaz de fazer com que uma pessoa não desista da vida. Eu sempre digo isso, um sorriso pode mudar uma vida. E as meninas brincam comigo porque elas falam muito do meu abraço. Mas eu abraço porque eu sei que o meu abraço pode fazer com que uma pessoa não desista da vida. Uma pessoa que não está sendo enxergada, uma pessoa que não está sendo entendida, pode querer muito mais. Amém. Então, nesse momento, eu queria te encorajar a enxergar as tuas batalhas por uma visão diferente. Eu queria que você fizesse uma retrospectiva desde o primeiro dia onde o Senhor te levou a essa batalha que você tem enfrentado. E com isso eu gostaria que você entendesse que Ele já começou a fazer uma coisa nova. Eu gostaria que você enxergasse como Elias enxergou essa pequena mão, essa pequena nuvem do tamanho de uma mão. E que você entendesse que o seu processo já está no caminho.
Ontem eu precisei dizer para uma pessoa que se ela já estava no meio do rio nadando, é porque a outra margem já estava chegando. E por isso nós não podemos desistir. Então eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu quero nesse momento orar pela tua vida. E eu quero nesse momento declarar que chuvas de bênção vão cair. Eu quero nesse momento te encorajar a olhar seriamente para a tua história, como o Senhor me encorajou a olhar nessa manhã e entender exatamente de onde Ele me tirou. Porque quando eu tive um encontro comigo mesma anos atrás, eu pude entender como Deus me segurou em todos os momentos. Eu pude entender como tudo foi planejado e direcionado por Ele. E se você conseguir agora ter um encontro com esse momento de dor e com o momento onde a tua batalha começou, você também vai sentir a mão do teu Deus te direcionando. E você vai entender que vai cair grande chuva. Você vai entender que a tua bênção já está sendo liberada, que o dia já está chegando e que o mesmo Deus que fez chover sobre a terra depois de 3 anos é o Deus que vai fazer chover nas nossas vidas bênçãos. É o Deus que vai trazer milagres à existência. É o Deus que vai transformar as nossas vidas para testemunho, honra e glória do nome dEle. Eu queria também dizer nesse momento que esse culto é em ação de graças pelo aniversário da Dani Cunha. Ela está aí? Eu quero também, fica aqui porque também nós vamos orar por você nesse momento. A Igreja do Caminho e o Pastor Márcio oferecem esse culto em ação de graças a você. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que Ele libere bênçãos sobremaneira sobre a tua vida, que Ele venha avivar sonhos e te trazer para um novo tempo na presença dEle, de forma que no próximo ano você possa testemunhar que você viveu sobrenatural na presença de Deus. Senhor, nesse momento eu te agradeço. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pela tua poderosa mão sobre as nossas vidas, Pai. Me ensina todos os dias a valorizar os pequenos começos. Nos ensina, Senhor, a valorizar tudo quanto o Senhor já fez, para que possamos entender que o Senhor já começou a abrir o caminho no deserto. E o Senhor já começou a trazer à existência, Senhor, tudo quanto te pedimos. Senhor, toca os nossos familiares nesse momento, para que eles possam, Senhor, se alinhar de acordo com a Tua vontade e viver na Tua presença em uma vida abundante. Traz libertação no nosso meio, abre portas de emprego, Senhor, cura doenças, cura a depressão, Senhor, cura a ansiedade, cura a síndrome do pânico. Nós entendemos, Senhor, e nós temos certeza, acreditamos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, para Te dizer que nós sabemos que a chuva também vai cair sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e descansamos com paciência em Ti, Pai, para que possamos também testemunhar da bênção completa que o Senhor nos entregará, Senhor. Nos abençoa nessa manhã, abençoa cada família aqui representada e nos leva diariamente para um novo tempo de intimidade contigo, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém.